Amados, bom dia. Hoje é dia 30 de maio do ano da graça de 2025 e terminamos aqui a nossa sequência de reflexões a partir da exortação que o Senhor Jesus nos dá sobre a necessidade de termos olhos cuidados, olhos que veem e que olham para o sítio certo e que veem da forma certa. Como o Senhor Jesus disse, eles são a lâmpada para o nosso corpo, para a nossa alma, e por isso precisamos de ter esse cuidado. Eu gostava de terminar trazendo novamente à nossa reflexão um episódio que eu creio que é absolutamente sublime no que diz respeito à descrição e à realidade que isto tem na nossa vida. E a partir do texto que se encontra em Atos 16, daquele momento em que Paulo e Silas são presos e estão na prisão, estão presos injustamente por uma mentira, estão presos porque estavam a ser obedientes ao Senhor e no cumprimento dos propósitos de Deus, ainda assim sofreram não só prisão, mas açoites, maus tratos, e eles estão presos, louvando a Deus, ainda assim cantando, e diz o texto que por volta da meia-noite, a partir do versículo 25, está isso descrito em Atos 16, que por volta da meia-noite vem um terremoto e com esse tremor de terra as portas da prisão abrem-se e o carcereiro, que tinha sido chamado a atenção para ter o maior cuidado na segurança daqueles presos, provavelmente estando a dormir, quando acorda com toda aquela agitação, olha e vê, obviamente e claramente, que pronto, tinha havido uma desgraça, as portas da prisão estavam abertas e muito naturalmente todos os presos tinham fugido. E a descrição do versículo 27 creio que vale a pena lembrar. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. É o exemplo típico de alguém que vê aquilo que está à sua volta e que não vê aquilo que Deus está a ver, não está a ver aquilo que Deus lhe quer mostrar. E baseado nessa visão limitada, circunstancial, estava pronto a tomar uma decisão de terminar a sua vida. O versículo 28 diz o seguinte: mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Então o versículo 29 volta a dar ênfase a este aspecto. Então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Na sequência daquela grito que Deus traz à vida dele através do apóstolo Paulo, ele decide então olhar com outros olhos e pede a luz. E aqui, permitam-me esta analogia, a luz que de facto ilumina e que dá e que transforma as trevas em luz, como o Senhor Jesus anunciou, ele que é essa luz. Esta luz é-lhe trazida por Paulo e Silas, e então ele agora, através desta luz que revela a realidade, percebeu que afinal o que ele pensava estar a ver não era o que estava a acontecer, e tinha acontecido um milagre. Todos os presos estavam ali e nenhum deles tinha fugido, e aquele homem não avançou com a determinação de terminar a sua vida, e mais do que isso, a sua vida foi muito abençoada. Na sequência do texto, sabemos, Paulo e Silas vão para a sua casa, partilham o Evangelho e toda a sua casa naquele dia recebe a salvação em Jesus e acontece esse milagre. A grande diferença aqui, amados, entre um e outro momento é exatamente esta. Tantas vezes que nós, à nossa volta, olhamos, tomamos decisões, criamos pressupostos, criamos barreiras
a partir de algo que nós pensamos estar a ver, de algo que nós, através dos nossos olhos, pensamos estar a ter a percepção, e afinal não é nada disso. Deus, na sua imensa graça e misericórdia, no seu imenso amor, está para além disso a mostrar e a revelar outras coisas, mas para isso nós precisamos da luz, desta luz. Jesus é a luz que ilumina e que transforma as trevas em ambiente luminoso e abençoador. E quando nós vemos as mesmas coisas através dessa luz, percebemos então que, afinal, o caos que nós pensávamos não é o que nós pensávamos, e Deus está presente e Deus está a cuidar. Eu creio que este é um dos exemplos mais apropriados para pensarmos e lidarmos com esta realidade, que, amados, creio que é uma realidade de todos nós. E é muito fácil fazer aquilo que este carcereiro fez, olhar à volta e imediatamente tomar decisões e achar que... e tirar conclusões a partir de... E afinal não. Quando o Senhor Jesus depois traz a luz, no seu tempo, nem sempre é no nosso tempo, mas no seu tempo, quando Jesus traz a sua luz e nos revela, a gente percebe que afinal tudo era bem diferente, e aquilo que está por detrás de tudo aquilo que nós pensávamos ver é muito mais, e é algo na qual nós podemos ver a presença do Senhor, e algo no qual, e aqui trazer também este ponto importante, no qual Deus está presente e abençoa as nossas vidas. Aquele homem foi tremendamente abençoado, porque naquele momento ele viu não através dos seus olhos, mas através da luz que lhe foi trazida, e conseguiu contemplar o milagre que Jesus estava a operar. Que isto pode ser uma realidade na vida de todos nós, todos os dias, até que Jesus volte e que então os nossos olhos sejam permanentemente colocados nele, que é a luz. Um resto de fim de semana muito abençoado, e querendo o Senhor, nos encontramos por aí. Até lá, bênçãos do Pai.